nós estamos com a campanha Petrobras Fica no Paraná. Essa campanha foi puxada inicialmente pelos petroleiros, mas ela evoluiu e foi constituído o Fórum Petrobras, o Fórum em Defesa da Petrobras, constituído por várias lideranças de várias entidades do nosso estado e também do nosso país. E nós temos uma frente parlamentar mista no Brasil, que inclui o Senado e a Câmara, e tem o senador Jean Paul como presidente desta frente, e que está conosco hoje aqui nesta audiência também. Então há um movimento nacional em defesa da Petrobras, há um movimento também nos estados, e aqui no Paraná nós temos o Fórum que está fazendo esse debate e fazendo a defesa da Petrobras no sul, porque se tirar a Petrobras do Paraná, ela sai do sul do Brasil. Então veja a importância da Repar para o Paraná, para o sul. Veja a importância da Fafem, que nesse momento inclusive está hibernando. Veja a importância da SIX, que fica aqui também no Paraná, em São Mateus do Sul. Então aqui está a oposição e o governo juntos na defesa do interesse público, na defesa da Petrobras, na defesa do Paraná, na defesa do Brasil, que a Petrobras é do povo brasileiro. Eu acho que é muito importante o governador se posicionar, porque é um tema de interesse do Paraná. Ele não vai fugir dessa pauta. Já tive um contato prévio com o gabinete dele, o governador está voltando de viagem e logo mais estará no Palácio, e eu vou definir com ele esse horário, mas reputo da mais alta importância a entrada do governador nesse processo que visa a manutenção desses empregos no estado do Paraná relativamente a Petrobras e suas afiliadas. Então, da minha parte, essa saudação especial e assim dizer que o tema merece todo o apoio. Estou aqui hoje a convite do deputado Lemos e dos demais colegas para manifestar o apoio a esse movimento. Contem conosco integralmente e sabe, vamos à luta até o limite que a gente puder fazer. Nós conversávamos há pouco com o deputado professor Lemos, nós não sabemos qual que vai ser o resultado, mas pelo menos nós vamos ter a consciência tranquila de lutar, e vamos lutar com todas as nossas forças. Eu quero de antemão me somar, deputado Hussein, deputado professor Lemos, ao que vocês acabaram de mencionar. Antes de mais nada, antes de falar do assunto, deixar bem claro que aqui não é uma posição ideológica, política, antigoverno, por sabotar governo de quem quer que seja. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, honradamente, me filiei em 2013, substituo com muita honra a senadora Fátima Bezerra, que assumiu o governo do estado do Rio Grande do Norte. Sou petroleiro desde os anos 80, desde o começo da minha carreira. Advoguei para a Braspeto, Petrobras Internacional. Depois trabalhei na área de energia, trouxe energia eólica para o estado do Rio Grande do Norte como secretário de energia aqui. Hoje o nosso estado, felizmente, além do petróleo, tem na energia dos ventos uma grande contribuição para o seu PIB, graças a esse trabalho que nós fizemos entre 2007 e 2010. Hoje é o estado líder em geração de energia eólica no Brasil. Mas, apesar de toda essa situação e ser de um partido de oposição ao governo federal, temos um bom relacionamento republicano com os ministros técnicos das áreas, especialmente o ministro Tarcísio, o ministro astronauta Marcos Pontes, o próprio ministro almirante do Ministério de Minas e Energia. No entanto, nós discordamos profundamente, e aí tem ideologia sim, e tem posição política sim, da mudança do papel da Petrobras, mas não é exatamente só sobre isso que a gente está falando hoje. Nós aqui estamos falando hoje de uma coisa que interessa à esquerda, à direita, a todo mundo que se interessa pelo Brasil, pela Petrobras como empresa estatal construída pelo esforço dos brasileiros e como opção do Estado brasileiro consignada em lei. Em momento nenhum houve um movimento legal, legislativo, para retirar da Petrobras a função de abastecimento do país, de garantir o abastecimento do país, independentemente da participação de capital privado, que, aliás, deputados, amigos,
está aberta desde a década de 90, não é novidade. Então, esse governo não está necessariamente abrindo, escancarando, abrindo o setor, nem nada disso, nem quebrando monopólio nenhum. Isso está aberto à possibilidade desde a Lei 9478 de 97. Lá está consignado um regime de concessões para exploração e produção, concessões essas obtidas na Agência Nacional do Petróleo via licitação pública. Já houve várias rodadas de licitação de blocos exploratórios na ANP. A lei também estabeleceu a própria existência da agência reguladora e na ajusante, como a gente chama, ou no downstream do petróleo, que é o refino em diante, refino e tudo mais que vem depois, inclusive fertilizantes, inclusive a distribuição, os postos de gasolina, a tancagem, os terminais marítimos, os dutos, tudo isso é regime de autorização. Então, é concessão para exploração e produção, autorização para tudo mais. Ora, meus amigos, autorização é algo que você faz um projeto de uma refinaria, vai à ANP, não tem jurisdição acima disso, vai à agência reguladora, pede autorização e ela confere as suas credenciais financeiras, operacionais, corporativas e diz, ok, você pode e realmente interessa para o Brasil fazer essa refinaria em tal lugar, você pode ir lá e construir, meu filho, a sua refinaria. Quantas pessoas, quantos investimentos interessados apareceram para construir novas refinarias de lá para cá, da década de 90 para hoje? Algumas, uma ou outra Playmobil aqui, ali, pequenininhas e tal, para tentar fazer uma mistura de gasolina, aditivar não sei o quê, tá, tudo isso está aberto. Mas ninguém apareceu com um projeto sério de uma refinaria de mais de 200 mil barris, como é a Repar. Será isso função de algum governo comunista? Será isso em função de alguma repelência que o Brasil tem em relação à refinaria, ou o fato da Petrobras ter a maior parte das refinarias no Brasil, como alegam hoje? Absolutamente. Absolutamente. Se o mercado de refino comportasse mais refinarias privadas, elas certamente existiriam. Porque se na exploração e produção apareceram operadores ao longo desses anos todos para operar nas bacias não principais do Brasil, no interior do Piauí, no interior do Amazonas, paralelo às operações de selva da Petrobras, no interior do Rio Grande do Norte, onde nós temos 10 ou 12 operadores privados desde os anos 90, significa que onde há interesse, de fato, haverá investimento. Então, não há absolutamente nenhuma conexão da nossa postura hoje, mesmo como frente mista, em relação a uma operação de afronta ao governo. É isso que eu quero deixar bem claro desde o início. Nós estamos trabalhando aqui para esclarecer a sociedade brasileira de que algumas pessoas, talvez até imbuídos de algum espírito bom, não sei, não me cabe julgar, imaginam que vender todos os ativos da Petrobras no Brasil e mantê-la apenas no Sudeste, apenas no Rio de Janeiro e São Paulo, é algo bom para a Petrobras e é algo bom para o Brasil. Nós discordamos disso. E podemos discordar estando no PSL, estando no DEM, estando no PMDB, estando no PT. Porque, de fato, quando a coisa é devidamente explicada, fica muito estranho. Porque, vejam bem, vou começar o processo. Setores estratégicos que exigem presença estatal não se restringem, e passam ao largo disso, à educação, saúde e segurança. Não é ali que você usa estatal de petróleo, não é ali que você usa estatal de energia, não é ali que você usa estatal. Estatais são utilizadas por grandes nações para suprir a ausência de investimento privado inicial, que foi o caso da Petrobras na década de 50, e a partir daí para ajudar a operar, não necessariamente com exclusividade, setores de recursos naturais, principalmente não renováveis, onde as reservas são consideradas estratégicas, ou conservação de recursos ambientais. Ninguém faz política ambiental privada. Né? Conservar meio ambiente nem sempre dá lucro, até dá em algumas atividades, mas é muito minoritária essa coisa. Então, recursos naturais não renováveis, meio ambiente, são um dos outros setores, além de educação, saúde e segurança, onde o Estado precisa atuar.
Isso vai de encontro diretamente àquela tese ultra-radical de Estado mínimo. Aqueles que gostam do Estado mínimo provavelmente vão dizer, não, mas também não é um Estado tão mínimo que não faça nada. É um Estado que faça o essencial. Nós estamos falando aqui do essencial. E aí, quando se fala de essencial, normalmente se fala educação, saúde e segurança. Mas há outras coisas essenciais, eu estou enumerando. Uma delas é a gestão dos recursos naturais não renováveis. A outra é a conservação dos recursos ambientais de um país rico como o Brasil. A terceira é a infraestrutura quando sujeita ou quando tendente à monopolização. O monopólio natural, por exemplo, dos sistemas em rede, linhas de transmissão, linhas de fibra óptica, para dar os exemplos mais modernos, gasodutos, oleodutos, polidutos, tudo que é em rede, até um sistema de metrô. O que é o monopólio natural? É aquele que é exercido mais eficientemente em prol da sociedade por um e apenas um agente, ao invés de vários. Ou seja, é aquele setor onde a competição não é bem-vinda, porque você vai esburacar a cidade toda para ter 3 metrôs só para escolher que cor é o metrô que você vai para a sua casa. Não faz sentido. Você põe um metrô só, um agente opera e ele é altamente regulado pela autoridade, qualquer que seja, estadual, federal, o que for. Um gasoduto também não faz sentido. Para a mesma quantidade de gás, levar do ponto A para o ponto B, você construir 3 gasodutos só para ter competição. Então, existem exceções às grandes regras, aos grandes mantras liberais, né, que eu respeito perfeitamente, mas que no próprio capitalismo, na própria economia americana, por exemplo, ou canadense, são regulados. Um deles é o monopólio natural. E o terceiro caso, ou, aliás, o quarto caso, são os chamados mercados inviáveis ou incipientes. É o mercado onde a iniciativa privada não iria, naturalmente, porque ela não tem escala para chegar lá, não tem interesse a chegar lá. No entanto, é importante para o país que chegue. E é esse o papel que a Petrobras também exerce, além dos monopólios naturais em alguma vez, nesse caso mais ainda. Imaginem agora o cenário que está sendo pintado aí, que a Petrobras está vendendo tudo no Amazonas, portanto, tudo na Amazônia, os 5 estados. Tudo no Nordeste, tudo. Não vai ficar nada. Um bloco exploratório ou outro para dizer que está em águas profundas e tal, mas o importante é que está vendendo Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, vendendo tudo. Ceará, fábrica de lubrificantes. Depois ela sai de Minas, vende Betim. Vende os ativos do Espírito Santo. Pula São Paulo e Rio, vende tudo no Paraná. Tá aí, vocês acabaram de mencionar. Repar, Fafém e Six. Six, pessoal, é importantíssimo. Six é uma patente exclusiva da Petrobras. Ela vai sair, eu vou falar depois sobre isso. Ela vai sair totalmente de uma coisa que ela mesma inventou e ela só ela tem e que só existe no Brasil, que é essa formação da Bacia do Paraná. Isso vai passar para alguém. A que preço? Como que você valora uma coisa dessa? Né? Mas aí vai para Canoas, sai do Rio Grande do Sul. Então ela sai do Rio Grande do Sul, sai do Paraná, sai de Santa Catarina, sai do Nordeste, sai da Amazônia, sai do Espírito Santo, sai de Minas, fica onde? Rio e São Paulo. O que vai ser a Petrobras daqui 4 anos, sei lá? Uma empresa que vai produzir em águas ultra profundas no mar, numa formação geológica só, que é a do pré-sal, vai mandar isso para refinarias em São Paulo e no Rio, e vai vender no mercado do Sudeste, que é o mercado classe A, além do agronegócio, que ela vai impor preço, que ela vai ter o melhor preço sempre e vai manipular isso aí. Então ela vai ficar uma empresa, quase que uma empresa independente texana, dessas que produzem no Golfo do México, refina lá naquela região ali de Pasadena e manda derivado para a Califórnia e para Nova York por duto. Só isso. A Petrobras está sendo enxugada do ponto de vista físico, operacional, intelectual, científico, tecnológico, para virar uma empresa embotada em pré-sal. E aí vocês dizem, mas o PT quebrou a Petrobras, é por isso que a Petrobras está desse jeito, tem que vender tudo para financiar o pré-sal. Mentira! Absolutamente mentira! Fake news, chame como quiser chamar. Por mais adversário que sejam do PT, vamos pelo menos ser razoáveis nas argumentações. Petrobras não quebrou. A alavancagem financeira da Petrobras, ao final do governo,
de Dilma é a mesma do atual governo. E essa alavancagem é natural porque qualquer empresa de petróleo integrada, mundial, quando encontra uma grande reserva, gigante como a do pré-sal, vai ao mercado e se financia e se alavanca, sim, no mercado financeiro. Mas se alavanca, meus amigos, com base na própria reserva de óleo comprovada que ela tem, que é a garantia desse financiamento. Portanto, não há insegurança nenhuma. E outra, a venda da Reparo, da Fafem ou da Six não faz a menor diferença para capitalizar o pré-sal. Ele está equacionado das formas tradicionais de financiamento, que é com o dinheiro dos outros. Empresa de petróleo só usa o próprio dinheiro quando ela vai furar poço novo para encontrar petróleo novo, que ninguém financia risco. Tem uma história lá, o Márcio que está aí, o Alessandro, devem saber, tem uma história dos geólogos que a gente fazia piada na Petrobras. Ninguém financia geólogo, cabeça de geólogo. Mário também. Nenhum banco financia cabeça de geólogo. Eu acho que tem petróleo aqui, fura aí, gasta aí 500 milhões aí para furar. O banco fala, qual é a garantia, meu amigo? Não, a garantia sou eu, não vou, não sei. Aí tinha até aquela piada do geólogo que dizia, I'm sure, depois era, como era? Maybe. Aí quando acabava que não dava nada, ele dizia, I'm sorry. Desculpa. Então, o geólogo não é financiado por banco. As grandes petroleiras fazem muito caixa, ganham muito lucro no petróleo, porque elas descobrem riqueza nova. Esse é o raciocínio. Como elas descobrem riqueza nova, elas fabricam riqueza. Onde não tem nada, surge petróleo. E esse petróleo dá um alto lucro. Esse lucro é usado para financiar descobertas novas. Mas para financiar desenvolvimento de descobertas realizadas, comprovadas, certificadas, como a do pré-sal, você não usa dinheiro próprio. Você não usa patrimônio seu, vende patrimônio. Isso é uma estultice. Ou isso é usado como argumento para incautos, e aí nós todos estaremos sendo incautos de acreditar nisso, porque em nenhuma situação de petroleira internacional isso existe, ou esse pessoal que está fazendo isso não sabe administrar uma petroleira. Das duas, uma. Eu prefiro crer que eles estejam tentando nos enganar, dizendo isso. Prefiro crer que não seja má gestão, gestão ingênua ou até gestão temerária, ao dizer para nós que estão vendendo todos esses ativos para poder financiar o pré-sal. Isso não existe. Se isso está sendo feito, isso é crime. Isso não é feito por nenhuma empresa petroleira em lugar nenhum do mundo. Ainda mais, minha gente, num período de pandemia, onde você só tem fundo abutre e oportunista comprador para comprar ativos de quem está desesperado para vender qualquer ativo porque teve um impacto grande na crise que ficou parado. A Petrobras está nesse patamar? Não está. A Petrobras não é, me recuso a crer, um vendedor desesperado de ativos. Ela não precisa fazer isso com essa pressa. Ela, aliás, não precisa sequer fazer isso. Em momento nenhum foi dito em lei que o objeto social da Petrobras deixou de ser garantir o abastecimento nacional, ajudar o setor de petróleo, do ponto de vista operacional, a assegurar, né, o abastecimento de todo o território nacional, para ser resultado para o acionista privado da Bolsa de Valores. Em momento nenhum foi escrito isso em lei nenhuma nova. Por isso que nós, no Senado e no Congresso Nacional em geral, com o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, portanto não estou falando de ninguém do PT, e ninguém contrário ao governo por ser contrário, entramos com a reclamação no Supremo, que é o papo de hoje, agora daqui a pouco, para dizer o Congresso precisa ser consultado. Porque em que momento vocês começaram a vender a Petrobras aos bifes e não avisaram o Congresso que tem que ser informado, que afinal foi o próprio Congresso que criou a Petrobras, por lei, com missão legal de abastecer o país, e vocês estão tirando os pedaços das refinarias e fazendo pouco da autossuficiência conquistada. Todas essas décadas, a gente lutou para ser autossuficiente em petróleo. E quando a gente chegou à autossuficiência, a gente simplesmente descarta essa autossuficiência
e passa, meus amigos Hussein e Lemos, passa a praticar preços de paridade internacional no território brasileiro. Isso afeta não só o consumidor, isso afetou primeiro o frete, e lembram-se do trauma que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros não foi feita porque os caminhoneiros resolveram fazer bullying com o presidente Temer, apesar dele merecer, eu achar. Mas não foi isso, não. A greve dos caminhoneiros foi feita porque, pela primeira vez na história do Brasil, Pedro Parente resolveu testar o dogma que era o Brasil ter preços internacionais na bomba, oscilando em tempo real, em dólar, com o preço internacional do petróleo. Num país que tinha acabado de conquistar a autossuficiência em petróleo, que desde Geisel, passando por Vargas, Juscelino, Jânio, Jango, né, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Collor, Itamar, desde todos os presidentes, lutaram para a gente ter autossuficiência em petróleo, justamente para ter um pouco mais de estabilidade nos preços internos, para beneficiar o nosso agro, para beneficiar a nossa indústria, para ter uma vantagem competitiva nos nossos fretes internos, que são rodoviários, mas a nossa produção exportadora é toda no interior, tem que chegar na costa. Se a gente tiver sujeito a preços internacionais em tudo, como se a gente importasse todo o petróleo e todo o produto derivado como se fosse um Japão, qual é a vantagem competitiva que o Brasil teria em ser autossuficiente? Nenhuma. Então, esta visão prevaleceu na época de Temer, erradamente. Continua se praticando PPI, paridade de importação, que não é o preço em Roterdã, prestem atenção, é o preço do diesel em Roterdã colocado no Brasil. Então, a Petrobras produz aqui, com petróleo daqui, gera um diesel, 41% da produção da Repar, por exemplo, 200 mil barris dia, é diesel, gera esse diesel aí na Repar, o agricultor ou o empresário agrícola está lá querendo esse diesel para as máquinas dele, e o governo, desde o outro governo, e esse mantém, preço internacional no diesel. Qual é o preço que a Petrobras está praticando? É o preço do diesel da Repar na saída da refinaria, é o de Roterdã, mais o frete de Roterdã até Santos, mais Santos até a Repar, preço da porta da refinaria. Isso faz sentido para alguém no Brasil? Faz sentido a gente ter preço de Roterdã mais frete na porta da refinaria da Repar, que recebeu óleo brasileiro, refinou com equipamento brasileiro, com funcionário empregado brasileiro. Vejam, não estou preconizando que a gente tenha preços artificiais diferentes dos preços internacionais, mas preço de paridade de importação é um pouco demais. E a oscilação ser a tempo real em dólar também é um pouco demais para quem lutou 40, 50, 60 anos para ser autossuficiente, dizendo à população, aos nossos avós, aos nossos pais, que estavam lutando para se livrar da especulação, das guerras, dos conflitos, das oscilações, dos intemperismos, da oscilação internacional do preço do petróleo. Aí a gente resolveu acoplar toda ela de uma vez. E isso tudo tinha uma razão só. Sabe qual era? Vender a Repar para alguém. Vender a Reman para alguém. Vender 8 refinarias da Petrobras de uma vez, no final de uma pandemia, para sabe-se lá quem que está rondando por aí, comprando ativos na baixa, na bacia das almas. Com que interesse? Não se sabe. Eu não sei qual é o interesse dessa diretoria, eu estou dizendo, pode ser até boa, pode ser até que eles acreditem mesmo que estão ajudando o país. Mas eu tenho, assim, 90% de razão para crer que não é isso. Até porque eles recentemente mudaram o sistema de remuneração deles próprios para ser proporcional ao lucro que essas vendas darão. Deixaram, portanto, de ser diretores para ser corretores. Comissionados por quanto mais vender, mais eu ganho. Isso é legal? Isso é bacana? Vocês acham isso legal? Independente de ser direita ou esquerda? Isso não existe, gente. Nós estamos sendo passados para trás aqui na cara. É tapa na cara da sociedade. Saindo de uma pandemia, 8 refinarias de uma vez, todas as operações na região norte, nordeste, sudeste, exceto Rio de Janeiro e São Paulo, e todas do sul. Isso é um absurdo. Quando a gente acordar desse momento, nós vamos ter uma Petrobras muito menor,
concentrada geograficamente e tecnicamente, sem pesquisar nas universidades mais nada sobre terra, nada sobre selva, nada sobre asfalto, sobre petróleo pesado em campo terrestre, sobre plataforma fixa em em zona de transição, sobre a operação remota em selva, sobre o basalto e sobre as areias de xisto do Paraná. Nada, ela não vai perder conexão, porque daqui a 2 ou 3 anos, agora ela está vendendo, daqui a 2 ou 3 anos ela vai chegar para a universidade aí e vai dizer, aquelas linhas de pesquisa que tinha aí, não quero mais, não me interessa mais, porque eu não estou mais nesse ambiente. Eu agora sou só pré-sal. Universidade do Rio Grande do Norte, aquelas linhas de pesquisa que tinha aí sobre parafina no óleo, sobre óleo pesado de Alto Rodrigues, sobre... Não me interessa mais, alguém que pega isso aí, eu não estou mais nisso aí. As pesquisas lá no Pará e na Universidade do Amazonas, sobre operações em selva, logística remota, aerotransportabilidade, uma série de coisas que tem ali, de rio e tal, meio ambiente, também não me interessa mais, eu não estou mais no Amazonas. Em que momento, meus amigos, para encerrar, a lei brasileira deu essa ordem? Em que momento a lei brasileira disse que a Petrobras, mesmo sendo estatal, não seria mais responsável por ajudar o Brasil a abastecer todo o país? Por fim, alertar vocês, meus amigos, a venda da Repar está sendo feita em cima de um ato fraco, débil, precário, que é uma coisa lá, um processo do CAD, que foi... A história desse processo do CAD é muito mal esclarecida, e nós estamos atuando lá também. Pedimos que vocês se mobilizem, peçam informações, peçam para sustar esse processo. Vou resumir. Um belo dia, os importadores de combustível, esses grandes beneficiados dessa política de paridade de importação que eu expliquei, foram atingidos por uma medida específica que a Petrobras, algum gerente lá no Nordeste, tentou proteger o seu mercado, baixou o preço do produto, e o cara chegou com um navio de combustível e não conseguiu entrar naqueles dias, ficou pagando demurrage lá por um tempo. Entrou no CAD. Disse a Petrobras praticou algo incompatível com a competição, porque ela domina o refino nacional. Ela tem o monopólio do refino. Primeiro erro, porque não existe monopólio de refino. Existe monopólio do diesel, da gasolina, dos produtos refinados, mas monopólio do refino não existe. O refino está aberto, e existem refinarias privadas operando. O que pode existir numa região é a dominação de um determinado produto em um determinado mercado. Mas, enfim, alegaram isso. E o CAD foi em cima da Petrobras. A Petrobras, pasmem, antes de qualquer conclusão do CAD, antes de qualquer estudo de competitividade, por causa de uma ponta lá no Maranhão, que deu uma reclamação, correu lá, claro, era tudo que eles queriam, e apresentou um plano de venda de 8 refinarias nacionais, incluindo a Repar. Não tinha nada a ver com o processo. A Repar foi imolada num processo do CAD, que depois a Petrobras passou a alegar que o CAD mandou ela vender. O CAD jamais mandou a Petrobras vender nada. O CAD começou a investigar e a Petrobras voluntariamente, essa direção aí, foi lá e disse, não mexe em mais nada não, está aqui 8 refinarias, metade da minha capacidade, eu já estava precisando mesmo disso aí, toma aqui, eu vou vender e o prazo é esse. Então o cronograma, a pressa toda, quando vocês ouvirem dizer que a Petrobras precisa fazer isso porque o CAD mandou, que o CAD botou prazo, respondam altivamente, mentira, o CAD não mandou você fazer nada. Você que foi lá e se ofereceu para vender a Repar. Você que foi lá e colocou prazo de 2 anos para isso acabar. Porque você tem interesse, não sei qual, em vender isso correndo para não ter reação nenhuma da sociedade do Paraná e da sociedade do Brasil. Fafem é importante para os fertilizantes. Nós somos exportadores agrícolas. A gente tem que dominar o setor de fertilizante, não ficar comprando dos outros. E isso passa por uma atuação estatal hegemônica, mesmo que não monopolista. Nós não estamos preconizando aqui estatal em tudo. Mas empresa que serve para direcionar o setor, para contratações locais, para políticas, para pesquisas. Nós precisamos ter isso. E o SIX eu já falei, é uma patente da Petrobras, vai ser entregue, não se sabe com que preço, né? Não se sabe com que alegação para ser depreciado,
mas é um ambiente só do Brasil e uma patente que só a Petrobras tem. Então vejam a riqueza do que nós estamos falando. Para completar, para terminar, temos o estudo do Brasilcom. Eu estimulo todos a ler e pegar esse estudo da PUC, Rio, estudo completamente isento, não é de ninguém de esquerda. A Brasilcom é um sindicato das empresas distribuidoras regionais, tem 43 empresas filiadas, inclusive do Paraná, e pediu a PUC Rio que fizesse esse estudo da competitividade dos mercados das refinarias que estão sendo vendidas. A Repar é sinal vermelho em tudo, ou seja, vai se transformar num monopólio privado incontrolável. Está aqui, ó, o estudo da Repar. Por quê? Em função da logística de chegada e saída de produtos, em função de uma série de coisas que foram analisadas em detalhe nesse estudo, eu tenho aqui, posso passar para quem quiser, em PDF, é público, conclui-se que a Repar, passada para quem for, será a dominação total desse mercado sozinha. Então, o argumento final da competição não existe também. É melhor, pelo menos, ter um monopólio como empresa federal, que quem é aliado do governo ocasionalmente, de um lado ou de outro, consegue corrigir, controlar, reprimir, repreender, do que um monopólio privado. O cara vai comprar a Repar, meus amigos, e vai dizer assim, olha, eu faço o que eu quiser com ela, eu produzo o que eu quiser. E quando os deputados, as lideranças políticas, empresariais do Paraná disserem, epa, faltou diesel aqui, opa, parou de fazer QAV, ei, o que houve? Amigo, eu faço o que eu quiser. Venderam essa refinaria para mim, nunca me disseram nada. Ninguém me disse que eu tinha que abastecer o Paraná, ninguém me disse que eu não tinha que parar de produzir QAV, ninguém me disse que eu tinha que garantir cota para 43 empresas independentes que têm posto de gasolina, e, sei lá, 13 ou 14 delas são no Paraná. Ninguém me avisou nada disso, não. Se você me puser essa obrigação agora, eu vou pedir indenização ao Estado brasileiro. Que eu fui enganado, comprei gato por lebre. Isso mostra como a pressa desse processo, o atabalhoamento desse processo, independente de se gostar ou não da ideia de vender ativos da Petrobras, é danoso para o Paraná e para o Brasil. É com isso que eu queria deixar aqui um abraço, a grande disponibilidade nossa. Estou falando aqui sério, não estou sorrindo muito, não estou sendo muito simpático, porque o assunto é muito sério, muito preocupante. E a gente precisa, de fato, juntar todos os matizes políticos, todos, e ver as consequências reais disso aqui. Tentar se projetar para daqui 4 anos, 5 anos, e constranger o governo, no bom sentido, e a Petrobras, como eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Norte, a governadora está fazendo um questionário de 15 perguntas para a Petrobras para responder como é que vai ser depois da sua saída, o que é que vai ficar, como é que vai acontecer, como é que vocês estão vendo essa situação. Porque eles não saberão responder, ou as respostas serão altamente negativas. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela verdadeira aula que o senador Jean Paul nos deu aqui. A grande verdade é essa. Confesso que eu não tinha muito domínio do assunto. Acho que boa parte dos deputados. Mas reafirmo aqui o meu compromisso formal, institucional e diria até ideológico em defesa do Paraná pela manutenção da Petrobras como um todo aqui nesse chão.